vermelhas, claro que você sabe que isso é a parte sólida do sangue, né? Que são as células. E aqui a gente vai ter 3 grupos celulares que são importantes: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os trombócitos, que são os 3 principais grupos de células que nadam literalmente na corrente sanguínea. Tá. E essa parte onde não tem célula, a gente chama isso de parte líquida do sangue, né? E essa parte líquida do sangue é o plasma. Tudo bem? E aí, se eu perguntasse assim para você, qual é a diferença de plasma e de soro? Soro é o que não tem coagulação. Então, retira-se os componentes de coagulação do plasma para ter o soro. Tudo bem? Então, o plasma ele é plausível de coagulação. O soro não mais. Então, quando você colhe o sangue do paciente, existem diferentes cores de tubos onde você vai colocar o sangue. E aí, dentro daqueles tubos, existem anticoagulantes. E aí, o soro é produzido quando o plasma é colocado lá dentro e a ação do anticoagulante tira do plasma essas moléculas que fazem a coagulação. Tudo bem? Então, você vai perceber que a grande maioria ou vai ser no tubinho com EDTA, tem alguns que tem EGTA, ou alguns tubinhos que tem o íon cálcio. Tá. Na verdade, esse EDTA e EGTA são, a gente chama de quelantes de cálcio. Significa, retira o cálcio do plasma. E aí, a ausência de cálcio no plasma faz com que a coagulação não aconteça. Tudo bem até aqui? Então, nossa, eu não quero que coagule, tem que tirar o cálcio. Tá? Então, existem algumas moléculas que fazem isso acontecer. Show de bola. E aí, o que a gente entende? Dá uma olhadinha para esse slide, por favor. Quando você tem uma lesão, e essa lesão, ela faz um buraco no nosso endotélio, esse buraco permite o extravasamento tanto da parte líquida quanto da parte sólida. Claro que isso é a hemorragia. Essa hemorragia pode ser externa ou pode ser interna. Claro que a externa, ela está saindo do seu corpo e a interna está lá dentro do seu corpo. Mas você sabe que o nosso sangue obrigatoriamente só passa dentro de vasos sanguíneos. Não tem outra possibilidade do sangue passar fora dos vasos sanguíneos, a não ser se eles romperem. Show de bola? Então, dito isto, a gente tem que lembrar o seguinte. Existe, e a professora Fernanda já deve ter mostrado isso para vocês, 4 grandes classificações dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos de grande calibre, né? Como a gente pensa no grande calibre. Os vasos, e aí você tem as veias e as artérias para isso. Você tem os vasos sanguíneos musculares, que também é dividido em veias e artérias. Depois você tem arteríolas, mais vênulas. E por fim, os capilares. Claro que você sabe que todas as trocas de oxigênio, CO2, etc., acontecem sempre aos níveis de capilar. Todos os outros vasos, eles servem para a condução do sangue, e aí você pensa tanto na parte líquida quanto na parte sólida do sangue. Então é só ao nível capilar que existe hematose, que existe perfusão, que existe passagem de glicose, etc. Nos outros isso não é possível, tá bom? Então, partindo dessa lógica, você já entendeu comigo que a produção de placa de ateroma acontece principalmente ao nível de artérias musculares e algumas vezes as de grande calibre. Tá? A minha arteríola e vênula pode acontecer? Pode, mas é mais rápido. Mas pode também. Agora, em capilar é impossível você ter a placa de ateroma.
tá? Porque não existe o espaço entre a túnica íntima e a túnica média. Beleza. Quando você olha para essa outra imagem, você está vendo uma extensão sanguínea, o pessoal também gosta de chamar de esfregaço sanguíneo, e aqui você visualiza as células que está presente no nosso sangue. Então, se você observar aí, você tem alguns grupos celulares, tá? Os que vai nos interessar são essas bolotinhas vermelhas, e do lado dessas bolotinhas vermelhas você vai perceber que existem uns pontinhos, e esses pontinhos serão os trombócitos, que é parte das células. Mas antes disso, olha só, quando você pega os glóbulos brancos, você vai dividir os glóbulos brancos em dois grandes grupos, tudo bem? Esses dois grandes grupos são divididos a partir da característica da célula. Bem, essas bolotas grandes que você está vendo, apresenta no citossol, olha, umas bolotinhas petitinhas aqui dentro. Eu não sei se você está vendo isso, espero que sim. E aí, nós classificamos esses três grupos de células como células granulócitas. Granulócitas porque existem essas bolotinhas, e dentro dessas bolotinhas, isso são grânulos, que contêm enzimas digestivas, que servem na maioria das vezes para destruir micro-organismos. Tá bom? Tá. Então, você tem aqui três grupos celulares importantes: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Fechou? E aí a gente vai discutir, já na nossa próxima semana, a gente volta exatamente nesse mesmo slide, para a gente discutir, além da função deles, de cada um deles, a composição de que tem dentro de cada um, etc. Isso é tema da nossa próxima semana. Tudo bem? E quando você olha para esse outro grupo celular, linfócitos e monócitos, são as células conhecidas como agranulócitos. Ou seja, não existe dentro deles grânulos com enzimas digestivas. Lembra que os monócitos são os macrófagos inativos. Então, primeiro você tem monócito, e quando ele reconhece um corpo estranho, ele fica ativo, e aí a gente chama ele de macrófago. Tudo bem? De todas essas células, o que nos interessa é o que está aí visualizado para você na setinha, que são os trombócitos. E aí anota grande para mim, por favor, em qualquer lugar. Esses trombócitos, eles também são chamados de plaquetas. E esses trombócitos, eles são partes de uma célula chamada de megacariócitos. Então, lá dentro da nossa medula óssea, existe a hematopoiese, é tema da nossa próxima aula, e dentre as células que nós visualizamos, existe uma que é gigante, que é chamada de megacariócitos. É exatamente esses megacariócitos os responsáveis pela produção das plaquetas. Então, plaquetas não é célula, plaquetas são partes de uma célula, beleza? Que servem para estimular a coagulação sanguínea. Beleza, pessoinhas? Entendemos isso? E aí, quando você olha para a eletromicrografia das plaquetas, é isso que você visualiza. Dá uma olhadinha para lá. Perceba que nesse caso você vai ter duas formas distintas de plaquetas. E eu estou colorindo aí, pegando, circulando em branco. Essa primeira forma, ó, espero que você esteja visualizando, ela está redondinha. E aí a gente fala que essa plaqueta ela não foi ativada. A ativação da plaqueta faz com que ela lance parte da sua membrana plasmática. Então, a mudança da forma da plaqueta é a característica que a plaqueta tem para ser ativada. Então, quando ela é ativada, ela muda a forma. Quando ela não está ativada, ela fica redondinha. Membrana plasmática. Parte da membrana plasmática. Para que serve isso?
Isso serve para a gente entender o que conhecemos como hemostasia primária. A hemostasia primária é sinônimo de ativação plaquetária. Tudo bem? E é o início da coagulação. Então, para que exista a coagulação, a gente tem que ativar as plaquetas. E como é que você visualiza se ela está ativada ou não? É a mudança de conformação. A mudança de conformação faz com que as plaquetas... Faz não, né? É a resposta da ativação plaquetária. Fechou? Fácil demais? Muito fácil. E como é que a gente visualiza essa brincadeira? Bem, dá uma olhadinha para esse vídeo, por favor. É um vídeo bem rapidinho. Nesse vídeo você vai visualizar isso, ó. O que a gente está vendo aqui? Está vendo uma lesão onde a parte líquida e a parte sólida do sangue sai do leito capilar, ou do leito do vaso sanguíneo. Aqui embaixo, ó, existe a nossa lâmina própria. E essa lâmina própria é um conjunto de glicoproteínas. Dentro deste local, você vai ter um fator, que é o fator de Van Willebrand. E esse fator de Van Willebrand é um dos motivos que faz com que essa célula, na verdade, esse pedaço de célula, que é o trombo, mude a forma. Então, dá uma olhadinha nisso, por favor. Ó. Perceba que ela vai encontrar isso são proteínas, né? Que ficam lá no espaço subendotelial. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de fator de Van Willebrand. E quando esse fator de Van Willebrand se liga ao seu receptor, que está nas plaquetas, as plaquetas mudam a forma. Então significa que essas plaquetas elas foram ativadas. Então a primeira situação da hemostasia primária se chama ativação plaquetária. Depois que essas plaquetas elas foram ativadas via fator de Van Willebrand, a gente vai ter a agregação plaquetária. Então, para que exista agregação plaquetária, as plaquetas têm que liberar algumas moléculas. Então, aqui embaixo é a membrana plasmática de uma plaqueta, aqui em cima é a membrana plasmática de outra plaqueta, e essas bolinhas aqui no meio servem para a agregação plaquetária acontecer. Então você tem várias possibilidades para que isso aconteça, e aí a gente tem a junção de uma plaqueta na outra, e é o que você entende como a formação do trombo branco. E para que serve esse trombo branco? Ele serve para grudar uma plaqueta na outra e literalmente tampar o buraquinho por onde o sangue está passando. Fechou? Isso é o que você chama de hemostasia primária ou trombo branco. Tá. Então, duas coisas foram necessárias. Primeiro, ativar. Depois, agregar as plaquetas. E agora a gente tem uma observação que ela é extremamente importante para vocês. Porque dá uma olhadinha nisso. Isso é a representação de uma plaqueta. Então, isso aí que parece um triângulo invertido, né? Representa para a gente uma plaqueta e o mecanismo de ativação dela. Aí, o que a gente tem que lembrar? Olha só. Quando você pega a membrana plasmática da plaqueta, o que a gente tem? A gente tem a seguinte ideia, ó. A membrana plasmática, lembra? A gente sempre faz ela no seguinte esquema. Bolotinhas vermelhas, que representa a cabeça polar, tanto de um lado quanto do outro da bicamada lipídica. E entre essas bolotinhas, que são as cabeças polar, duas perninhas, que são os ácidos graxos. E aí você tem a bicamada lipídica. Então, duas perninhas em cada bolotinha.
o que a gente tem que lembrar? Qual é a composição química de um desses ácidos graxos? Então é isso que a gente faz, ó. A ideia é o seguinte: a bolotinha vermelha, ela é a formação de um carbono ligado a outro carbono ligado a outro carbono. E em cada carbono, uma hidroxila. Ou seja, você está vendo um exemplo de glicerol. Claro que existem outros 20 tipos diferentes de moléculas, é mais de 20, que fazem parte da bicamada lipídica. Tá. Esse aqui, ó, é o carbono número 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. E aí o que vai acontecer? Ligado no carbono 1, a gente vai ter um ácido graxo, um C dupla O, OH. E aí, um grande esqueleto carbônico. Fechou? E aí, vamos grudar então o ácido graxo verde com o carbono número 1. O que a gente tem que apagar aqui? Tem que apagar essa hidroxila e esse hidrogênio. Então, isso é água. Beleza? E aí, o oxigênio interage com o carbono e você tem o monoacilglicerol. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa com o carbono número 2. A gente vai colocar um ácido graxo aqui no carbono número 2. Tá aí, ó, o ácido graxo. E esse ácido graxo do carbono número 2, ele tem que ter 20 carbonos. Então eu vou colocar aqui, ó, o número 20. Tem que ter 20 carbonos. Se esse ácido graxo número 2 tiver 20 carbonos, ele se chama ácido araquidônico. Você tem que decorar isso, hein? Ácido araquidônico. Então vamos grudar o ácido araquidônico lá no carbono número 2. Então eu tiro aqui, ó, a hidroxila, tiro o hidrogênio e ligo o oxigênio com o carbono. Pronto. Eu tenho um diacilglicerol com um ácido araquidônico no segundo carbono. Fechou? E no carbono número 3, a gente vai pegar a hidroxila dele e vou apagar aqui, ó, o hidrogênio, vou colocar um fosfato, um Pzinho aqui, e ligado a esse fosfato vou colocar um carboidrato. Vou escrever aqui, ó, um glicose. Tá bom? Então você tem a estrutura. Aí o que a gente vai lembrar? Existe aqui, ó, e eu vou colocar como se fossem nuvenzinhas, enzimas que degradam essas ligações. Então, essas nuvenzinhas são enzimas que degradam a ligação entre o carbono 1 e o ácido graxo, entre o carbono 2 e o ácido graxo, e assim sucessivamente. Como é que chama a primeira enzima? Você lembra? Ela se chama fosfolipase A1. E a segunda enzima? Fosfolipase A2. A terceira? Fosfolipase C. E a quarta? Fosfolipase D. Bem, essa fosfolipase A2, quando ela está ativada, isso aqui, ó, é um sinalizador inflamatório. Tudo bem? Então, o ácido araquidônico, ele é um sinal de inflamação. Além de ser um sinal de inflamação, ele também será utilizado para um sinal de coagulação sanguínea. Então, quando você libera esse sinal inflamatório, que é o ácido araquidônico, a partir da fosfolipase A2, esse ácido araquidônico, ele será convertido em 3 coisas possíveis. Quais são as 3 coisas? Tromboxano, prostaglandinas e leucotrienos. Bem,
Então, isso aqui, que é o nosso ácido araquidônico, ele vai passar no interior de uma enzima, que a gente chama de COX, ou seja, ciclooxigenase. É importante que você lembre que existe tanto a COX-1 quanto a COX-2, e esse ácido araquidônico será convertido em tromboxano, prostaglandinas, leucotrienos. Claro que isso são as classes, né, de moléculas com sinais inflamatórios. Aí, o que o anti-inflamatório faz? Quando você toma um AINES, o que significa AINES? Anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal inibe a COX. Se você inibe a COX, significa que tromboxano, prostaglandinas e leucotrienos não são produzidos. E se você não tem tromboxano, não existe a agregação plaquetária. Você entendeu o que eu falei? Jura? Então fica assim, ó. Por que uma pessoa que está com dengue não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal? Porque aí a primeira característica do paciente dengoso é diminuição das plaquetas. Beleza? Então, é diminuição dos trombócitos. Então, você tem plaquetopenia, diminuição das plaquetas. Aí, o que vai acontecer? Teoricamente, essa pessoa ela já tem dificuldade de coagulação sanguínea porque as plaquetas estão baixas. Se essa pessoa, além de ter as plaquetas baixas, deixar de ter tromboxano, aí essas plaquetas que já estão baixas não coagula de jeito nenhum. E aí você transforma uma dengue que é teoricamente normal em uma dengue hemorrágica. Então a dengue hemorrágica causada por anti-inflamatório não esteroidal acontece porque este fármaco inibe a produção de tromboxano. Sem tromboxano, sem agregação plaquetária. Perceba, as plaquetas ativam, elas mudam de conformação, só que elas não agregam. Agregar é grudar uma na outra. Fechou? E aí você acaba de transformar uma dengue normal em uma dengue hemorrágica. Aí a pessoa começa então a ter sangramento pelo cantinho do olho, né, onde sai a lágrima, também sai sangue, pela gengiva, em casos raríssimos não, em casos um pouquinho mais severos, começa a aparecer manchas pelo corpo, significa que o sangue está saindo de dentro do vaso sanguíneo, tá? Começa a ter possibilidade de hemorragia interna, e claro, isso leva a um quadro bastante grave da dengue. Todo mundo sabe responder isso? Claro que isso está em todas as nossas provas, todas. Por que o paciente dengoso não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal? Ele inibe qual enzima? COX. Deixa de produzir qual sinalizador? Tromboxano. Na verdade, não é qualquer tromboxano. É o tromboxano A2. Tá? Por que o tromboxano A2? Claro, ele está lembrando da fosfolipase A2. Show? E se você não tiver o ácido araquidônico ligado no carbono 2? Aí não tem o sinal inflamatório. O sinal inflamatório é a partir da mutação ou da resposta enzimática ao ácido araquidônico. Tudo bem, queridos? Posso sair dessa página? Pode? Depois não tem jeito de voltar.
vai acontecer? Ó, dá uma olhadinha para isso, por favor. Então, olhei para lá, ó. Ácido araquidônico, ele tem quantos carbonos? 20 carbonos. Esse ácido araquidônico, 99% das vezes, está ligado ao carbono 2 do glicerol. Beleza? Então você precisa da fosfolipase A2. E você precisa dessa enzima, que é a ciclooxigenase, para transformar o ácido araquidônico em tromboxano A2. Esse tromboxano A2 vai fazer o que a gente chama de estímulo da agregação plaquetária. Vai fazer com que as plaquetas grudam uma na outra. Para que isso aconteça, a gente tem que expressar na membrana plasmática da plaqueta uma proteína. Então, como é que funciona? Dá uma olhada que é bastante rápido isso. O tromboxano A2 interage com o seu receptor. Esse receptor do tromboxano A2 está associado à proteína G. A subunidade alfa dessa proteína G ativa a fosfolipase C, que quebra o lipídio de membrana PIP2, como você já sabe, em diacilglicerol e IP3. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático e libera qual íon? O cálcio. O cálcio mais diacilglicerol ativou a proteína quinase C. Essa proteína quinase C ativa a fosfolipase A2 agora da plaqueta. Perceba que aquela fosfolipase A2 antigamente era da nossa célula endotelial. Então, essa fosfolipase A2 plaquetária ativa o GP2B3A e aí ele fica expresso e o fibrinogênio interage com ele. E esse fibrinogênio serve para grudar uma plaqueta na outra. Então, se você entendeu o que eu acabei de dizer, a ideia é essa. Ó, isso vai ser a nossa ativação plaquetária, o fibrinogênio. Ó. Fibrinogênio interagindo para que exista o processo de agregação plaquetária. Aí a plaqueta A interage com a plaqueta B e, claro, ficam grudadinhos uma na outra. Além de tromboxano A2, existem, por exemplo, o ADP como um sinalizador para que exista agregação plaquetária também. Dúvidas, queridos? Fechou aí na sua cabeça? Então, vai estar lá na nossa provinha. Eu não sei se é a primeira ou segunda chamada, mas vai estar lá a questãozinha falando: nossa, eu tenho um paciente com dengue e ele está muito mal e chegou até você lá na UPA. Ele está com febre, dor de cabeça, dor no corpo, e aí você dá um anti-inflamatório para ele. E aí, passado 3 dias, esse paciente retorna com sangramento na gengiva, manchas no corpo, manchas roxas, né? No corpo. E aí você fala: ué, o que eu fiz de errado? E o que você fez de errado? Você administrou qual anti-inflamatório? Um anti-inflamatório não esteroidal. Inibiu a COX. E aí o ácido araquidônico não foi convertido em tromboxano A2. Sem tromboxano, sem agregação plaquetária. Fechou? Bonitinho? Bonitinho. Tá. E agora a gente vai para a hemostasia secundária. Na hemostasia secundária, a gente tem 2 vias, que é a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca, ela tem o objetivo de formar um complexo, que a gente chama de complexo protrombinase. Para que serve esse complexo protrombinase? Para quebrar a protrombina em trombina. Beleza? E a via extrínseca, além do complexo protrombinase, existe o complexo penase. Você vai perceber agora que quando a gente fala de
de cascata de coagulação, a gente está pensando em uma sequência proteica. Então, a gente tem 13 tipos de proteínas que fazem parte da cascata de coagulação. Desde o tipo 1, né, da cascata de coagulação, que tem a proteína 1 até a 13. E quando você junta mais de duas proteínas, você tem um complexo. Então, quando a gente fala de complexo protrombinase, é que a gente vai ter mais de um fator de coagulação trabalhando juntos. Beleza? Porque muita gente pensa, o que complexo significa o quê? Significa duas proteínas trabalhando juntas. Então, se você desgruda essas duas proteínas, você desfaz o complexo. Tá? Como é que isso, qual é a lógica disso? Dá uma olhadinha para cá, rapidão. Ó. Então, a primeira coisa que você viu foi, ativou a plaqueta e aí agregou a plaqueta. Então, você acaba de formar a hemostasia primária, trombo branco. E agora, qual é o objetivo da hemostasia secundária? É criar algumas proteínas aqui, ó, como se fosse uma rede, para que isso aqui não desgrude e não vire um trombo dentro do seu vaso sanguíneo. Entende isso? Então, você não pode, essas plaquetas não podem se soltar desse local, senão entope algum vaso sanguíneo. Então, é o que a gente chama de trombose, né? Então, isso não pode acontecer. Por isso, você precisa da hemostasia secundária. Na hemostasia secundária, você tem duas possibilidades. Então, isso aqui, ó, é a membrana plasmática de uma célula, e isso são receptores. Tudo bem? Esse TF significa fator tecidual. Esse fator tecidual, ele vai ativar os fatores de coagulação, ó. E aqui você formou um complexo. Então, é duas proteínas trabalhando juntas. Beleza? E aí você tem várias proteínas que, ao interagir, são ativadas. Beleza? Então, toda vez que aparecer esse azinho, ó, significa que está ativado. Beleza? Se não tem o azinho, claro, não está ativado. Tudo bem até aqui? Então, como é que funciona tudo isso? Ó, na via intrínseca, lembra? Você terá a formação de um complexo, que é o complexo protrombinase. Então, o que você está vendo aqui? Isso que está em amarelo e em lilás aí para você, ó, são as proteínas do colágeno subendotelial. Em outras palavras, quando você tem um machucado, o endotélio ele se rompe, e as proteínas do espaço subendotelial, que é a lamina própria, tem colágeno. E esse colágeno, ele tem cargas negativas. As cargas negativas do colágeno ativam alguns fatores de coagulação. Quais são esses fatores de coagulação? A calicreína e o cininogênio. Esses dois fatores de coagulação, calicreína e cininogênio, ativam o fator 11, e esse fator 11 ativado ativa o fator 12. Beleza? Então perceba que são várias proteínas que estão trabalhando juntas. Calicreína, cininogênio, fator 11 e fator 12. Bem, e isso obrigatoriamente tem que acontecer na presença de qual íon? Cálcio. Então perceba, como é que você transforma o plasma no soro? Tirando qual íon do plasma? O cálcio. Então perceba que se você tirar esse cálcio, a coagulação não acontece, simplesmente porque a hemostasia secundária deixa de acontecer. Tá? E aí não existe a coagulação. Beleza. E aí o que vai acontecer? A calicreína, ela vai ativar o fator 9, o 9 ativa o 8, o 8 ativa o 10, e o 10, junto com o 5, é o complexo protrombinase.
Claro, mais uma vez, junto com o cálcio. Então você precisou, ó, da calicreína, do cininogênio, do fator 11, do fator 12, o cálcio, para que a calicreína ativada ativasse o 9, o 9 o 8, o 8 o 10, o 10 o 5. Pegou a sequência? Você tem que decorar essa sequência? Hoje não. Mas você vai perceber o seguinte, que dependendo do teste que você for fazer, a gente vai ter que lembrar de quais fatores estão em cada via. Beleza? Para que serve o complexo protrombinase? Para quebrar a protrombina em trombina. E aí a trombina quebrará o fibrinogênio em fibrina. E a proteína que fica segurando as plaquetas é justamente a fibrina. Então, tudo isso só serve para a gente produzir a proteína fibrina no final. Deu certo até aqui, queridos? Então, via intrínseca, complexo protrombinase. E a via extrínseca? Dá uma olhadinha nisso. Diferente da via intrínseca, que precisava de cargas negativas, a via extrínseca precisa de uma proteína da membrana plasmática da célula, que é o fator tecidual. Esse fator tecidual ativa o 7, que é o fator de coagulação 7. Perceba que o 7 está ativado. Esse fator 7, na presença do íon cálcio, ele vai ativar dois outros fatores, que é o fator 9 e o fator 10. Esse fator 9 e o fator 10 vai continuar o processo. Como você já viu, ó, o fator 10 junto com o fator 5 é o complexo protrombinase. E o fator 9? Na presença da trombina, ativa o fator 8, e o fator 9 e o fator 8 é o complexo tenase. Olha se você entende isso. Para que eu preciso do complexo tenase? E por que ele se chama isso? Tenase, claro que vem do inglês 10. Né? Então, é o complexo que quebra ou que ativa o fator 10. E lembra que o fator 10 mais o fator 5 é o complexo protrombinase. Então, o que você está fazendo ao criar o complexo tenase? Você está estimulando que mais complexo protrombinase seja produzido. Então, para que serve o complexo tenase? Para ativar o fator 10. E o fator 10, na presença do 5, é o complexo protrombinase. Show de bola? Bonitinho? Tá. E para que serve o fator, né, o complexo protrombinase? Para transformar a protrombina em quem? Em trombina, que é uma proteína que vai quebrar o fibrinogênio em fibrina. Tudo bem, queridas? Decorou a brincadeira? E aí, o que você visualiza após isso? Olha só. Antes disso, deixa eu te dar uma outra observação. Em pacientes diabéticos, você tem um processo inflamatório resultante da hiperglicemia. Então, quando eu penso num processo inflamatório, eu estou pensando num processo inflamatório endotelial. Então, o seu endotélio, ele fica permanentemente inflamado em situações hiperglicêmicas constantes. O que isso gera? Duas coisas. A primeira é aumento do fator de von Willebrand.
E a segunda coisa é aumento do fator 7 e do fator 8. Então, pacientes que são diabéticos, eles aumentam qual complexo? DNASE. Então, pacientes diabéticos aumenta a hemostasia primária, porque aumenta o fator de von Willebrand. E, além da hemostasia primária, aumenta a hemostasia secundária por aumentar o fator 7, e o fator 8. Então, ao aumentar o fator 8, qual é o complexo que está aumentado? O 10. E ao aumentar o 10, você aumenta o protrombinase, a ativação do protrombinase. O que significa? Significa que pacientes diabéticos coagulam mais rápido do que pacientes não diabéticos. É o que a gente chama de hipercoagulabilidade. E aqui tem um problema que a galera tem uma dificuldade de entender. Vou desenhar para você, porque acontece assim, ó. Pacientes diabéticos têm problemas de coagulação / de cicatrização. Então, o paciente diabético coagula mais rápido do que precisava e cicatriza mais lento do que precisava. Entendeu a lógica? Uma coisa é coagular, outra coisa é cicatrizar. Para cicatrizar, você tem que ter mitoses. Você tem que ter reparo tecidual. Isso é uma coisa. Outra coisa é coagular. Então, olha a frase. Pacientes diabéticos, eles sangram mais ou menos do que pacientes não diabéticos? Mais. Então, mas eles não coagulam mais? Sim. Só que eles cicatrizam menos. Então, essa é uma... A galera fica grilado com isso. Mas o que vai acontecer? A ideia é mais ou menos assim, ó. Esse é um vaso sanguíneo. Imagina que isso seja um capilar sanguíneo. Tá? E esse capilar sanguíneo, claro que ele vai se bifurcando. Então, imagina isso um capilar. Então, isso aqui seria uma arteríola e aqui capilar. Fechou? O que vai acontecer? Quando você tem o rompimento, então imagina que isso aqui vai ser, vou colocar aqui um buraquinho, ó. Imagina que isso é o buraquinho, tem que ser branco. Imagina que isso é o buraquinho, não era para ser branco, cacete. Você não quer ir pro branco? Branco não existe, vermelho existe, e branco. Deve ser? Tá. Eu queria aqui um buraquinho. Faz de conta que isso é um buraco. O que acontece? Imagine que aqui você tem um tecido. Qualquer tecido que você estiver pensando. E esse tecido, ele é cheio de células. Beleza? Então imagina um tecido qualquer e eles são cheios de células. Claro que as trocas de oxigênio e nutriente acontecem sempre ao nível capilar. Então, oxigênio, nutriente, CO2. Fechou? Se você tem um extravasamento de sangue, saiu o sangue por aqui, significa que as hemácias estão indo embora e, consequentemente, você está visualizando hipóxia no tecido. Tá. Agora o que vai acontecer no paciente diabético? Vou colocar aqui em cima só para ficar um pouquinho mais claro. Imagine que você tem uma lesão, o sangue está saindo e aí você tem, a primeira coisa é a agregação plaquetária. Então várias plaquetas ativam e tampam o buraquinho. Beleza? E isso acontece de forma muito rápida.
Aí o que vai acontecer? O tecido adjacente a isso, então o tecido que está lá, vai sofrer o entupimento, porque pacientes diabéticos liberam o trombo com muita facilidade. E aí daqui para frente entra em isquemia / hipóxia / necrose. Entendeu isso? E aí, consequentemente, o tecido que está aqui deixa de cicatrizar. Se o tecido deixa de ter mitose e, consequentemente, cicatrizar, vai entrando em necrose e novos vasos sanguíneos vão sendo destruídos. E à medida que novos vasos sanguíneos vão sendo destruídos, o sangue não para de sair. Então, por que o paciente diabético sangra mais do que o paciente não diabético? Não é por causa da coagulação, mas é graças à não cicatrização. Entrando aquele tecido em isquemia, hipóxia, necrose. Então a necrose vai aumentando e vai literalmente destruindo os vasos sanguíneos daquela região. E à medida que vai destruindo os vasos sanguíneos, vai sangrando e novos processos de coagulação começam a acontecer. Então é extremamente comum em pacientes diabéticos você ter a produção de muito trombo. Tudo bem? Entendeu? Então a gente sempre vai escrever a seguinte frase: o diabetes, ele tem hipercoagulabilidade, porque ele vai aumentar o fator de Van Willebrand mais fator 7 mais fator 8. Além disso, tem um outro sintoma que vou lhe mostrar em seguida, que é a hipofibrinólise. O que é a hipofibrinólise? Depois que o coágulo ele é produzido, ele tem que ser destruído. Quem faz isso é o seu sistema fibrinolítico. Ou seja, é o sistema que destrói as proteínas de fibrina. Se você não tem esse sistema fibrinolítico ativo, o seu coágulo não se desfaz por completo. Se o seu coágulo não se desfaz por completo, a chance de ter trombo é gigantesca. Então, olha o que eu estou lhe dizendo. Eu não sei se você tem parentes com diabetes em casa, mas você, médico, é que autoriza, por exemplo, um paciente diabético a extrair dente. Não é o dentista que faz isso. Tá? Muitas pessoas vão de forma, nem avisa para o dentista que é diabético, o cara vai lá e arranca o dente, por exemplo. Mas teoricamente isso não pode acontecer. Por que não? Porque ao arrancar o dente, claro que você vai cicatrizar mais do que deveria, coagular mais do que deveria, forma muito trombo, e esse trombo pode parar em qualquer artéria da sua cabeça, fazendo com que você tenha acidente vascular encefálico. Só porque arrancou o dente. Vou lhe contar uma história da minha mãe. Eu não vou contar o nome do médico, que ele já trabalhou aqui. Na verdade, não foi culpa dele, foi culpa da R2, que estava com ele. E ele estava lá ele trabalha numa universidade, também, além daqui, na outra universidade. E a culpa mais uma vez não foi dele. Mas a minha mãe, ela é diabética tipo 2 há mais de 25 anos. Toma insulina regularmente. Nenhum fármaco mais funciona. E aí o que ela tinha? Um grilo, hoje ela tem 75 anos, mas na época ela tinha mais ou menos uns 65. Então ela estava muito iludida com a beleza ainda. E ela tem um fungo na unha do dedão do pé que não sara por nada. Aí falamos, já que seu sonho é melhorar essa sua unha, vamos no médico para saber qual fungo é esse.
Aí a R2 foi tirar um pedacinho da unha dela para fazer cultura para saber qual era o fundo, tá? Só que em vez de tirar um pedacinho, arrancou a unha inteira. Mas beleza. Anestesia, tal, arrancou a unha, bonitinho. E aí, isso era tipo uma quinta-feira e eu trabalhava lá em Patos. Dava aula lá em Patos. E eu fui trabalhar, voltei no sábado à tarde e o dedo da minha mãe estava gigante, preto, gigante. E doía muito, muito, muito. Os médicos não, só voltavam o atendimento na terça-feira. E aí, o que aconteceu no caso dela? Por ela ser diabética e ao arrancar a unha, não cicatrizava de jeito nenhum. E foi começando a criar microtrombos no dedo dela, foi entrando em isquemia e hipóxia, e foi necrosando o dedo, porque arrancou a unha. Olha que loucura que é isso. Ela teve que tomar todos os anti-inflamatórios que existem no mundo, todos os antibióticos que existem no mundo, e pior, a unha nunca mais nasceu. Ela ficou bom, ela não gostava da unha, arrancou a unha e acabou o problema. Mas ela tem que usar prótese na unha. É isso. Mas simplesmente o fato de arrancar uma unha quase fez com que ela perdesse o dedo. Não perdeu de muito a sorte, já chegou a fazer a hipótese e o protocolo de amputação do dedo porque perdeu e arrancou a unha. Se isso acontece ao arrancar uma unha em paciente diabético, isso também acontece quando você extrai um dente e não preocupa com o processo de coagulação. Tá? Então, é algo muito sério. Tipo, se você tem um paciente diabético e ele está descompensado, tipo, a hemoglobina glicada dele tem que ser no máximo 7, de todos nós, né? A maioria dos pacientes diabéticos tem 12% de hemoglobina glicada. Significa que ele está muito descompensado. Ele não pode fazer cirurgia. Cara, mas ele precisa de fazer cirurgia. O que a gente vai fazer? É um risco que você corre, porque dá muito ruim no processo. Tá? Tipo, do paciente falecer enquanto a cirurgia está acontecendo. Certo? Então, o diabetes ele sempre precisa de um cuidado especial, um olhar especial e, então, o paciente diabético coagula mais do que precisava? Sim, muito mais. E mais do que isso, ele não destrói o coágulo como precisava. Então, ele tem uma hipercoagulabilidade e tem uma hipofibrinólise. Deu certo na sua cabeça? O que significa fibrinólise? Significa a destruição do coágulo depois que houve a sua formação. Se você não destrói o coágulo, o que acontece contigo? O trombo acontece. E a gente não sabe onde esse trombo para. Então, por que você tem problemas também de cicatrização? Porque os microtrombos entopem os vasos sanguíneos e dali para frente você tem isquemia, hipóxia e necrose. Tá bom? E a necrose é o contrário da cicatrização. Se você vai perceber uma outra questão que é absurdamente importante. Aqui em Araguari, e em qualquer cidade, na verdade, né, existe um programa chamado de pé diabético. Você já viu falar nele? Porque uma das características também do diabetes é perda de sensibilidade. Por que a pessoa perde sensibilidade? Porque o nervo motor da pessoa, não sei se você lembra, você tem nervo motor, nervo sensitivo e o conectivo que liga, né, a nossa medula vertebral às nossas extremidades. É o sistema nervoso que faz isso lá. Em pacientes diabéticos, a terminação nervosa ela morre. Aí ela perde sensibilidade. Beleza? Então ela começa a perder sensibilidade nas extremidades. Então um dos testes é você ficar colocando a agulhinha na ponta do dedo da pessoa para ver se ela sente a dor. Se ela não sentir dor, isso é um caso de neurodegeneração. Então as terminações nervosas estão morrendo. Beleza? Então a pessoa, ao deixar de sentir dor, quando ela machuca, ela não sabe que machucou.
Isso acontece muito nos pés, né, de idosos. Então, embaixo no solado do pé começa a ter uma ferida e a pessoa não sabe que tem aquela ferida. Então ela não trata a ferida por não saber que existe. Beleza? Acontece entre os dedinhos do pé, etc. E como não cicatriza, vai necrosando. E à medida que vai necrosando, você tem que ir amputando aquele órgão. Então, pacientes que têm pé diabético significa pacientes que têm feridas nos pés. E essas feridas não cicatrizam, entram em necrose, consequentemente vai amputando. Aí começa a amputar o dedo, o pé, a perna, e vai subindo, à medida que vai criando coágulos e não tem o que fazer. A não ser tratar o diabetes. Beleza? Entendeu a brincadeira, queridos? E acontece exatamente por isso. Microcoágulos. Voltou aqui então. Eu tenho dois complexos na via extrínseca, é o complexo tenase e o complexo protrombinase. Esse complexo protrombinase, ele serve para ativar o fator 2, que é a protrombina, transformando a protrombina em trombina. E aí o que você tem? Isso aqui representa o nosso fibrinogênio. E aí perceba que uma parte desse fibrinogênio a gente chama de domínio D. Está vendo lá? Domínio D. Em português a gente chama isso de dímero D. Então, quando você está num processo de coagulação, o que a protrombina faz? Essa protrombina é convertida em trombina e a trombina, ao ligar no fibrinogênio, quebra o fibrinogênio e libera dímero D. Então, partezinhas aqui, a gente chama de dímero D. Então, o dímero D é uma resposta que o seu corpo fez ao transformar o fibrinogênio em fibrina. Agora vai outra questão extremamente importante para a clínica. Já te falei hoje de dengue, de diabetes e agora te falo de Covid. Covid. Vários de nós tivemos Covid ou conhecemos pessoas que tiveram Covid. Pessoas que têm Covid têm uma situação chamada de CIVID. O que significa a sigla CIVID? Significa coagulação intravascular disseminada. Significa que o seu corpo começa a coagular, o seu sangue, né? Começa a coagular independente de lesão. Chama coagulação intravascular disseminada. O que significa isso? Significa que você vai fazer com que a trombina quebre o fibrinogênio em fibrina, e o que sobra dessa quebra do fibrinogênio é o dímero D. Então você tem altos níveis de dímero D na corrente sanguínea. Eu não sei se você sabe disso, mas existem alguns estudos que falam pra gente que quando você, paciente, tem Covid, existe uma chance muito grande de você ter trombo pós-Covid. E isso acontece até 2, 3 anos depois do Covid. Então tem muitas pessoas que tiveram Covid e têm infarto, têm AVC, etc., um longo período depois. Por quê? Porque fica na nossa corrente sanguínea fibrinogênio convertendo-se em fibrina, e aí você tem aumento de dímero D. Em países de primeiro mundo, pessoas que têm Covid e estão internadas só são liberadas quando o dímero D diminui. Então é uma... Assim, nossa, o paciente está aqui com problemas de Covid, que dia que a gente vai dar alta para ele? Só quando o dímero D dele diminuir, para evitar a CIVID, que é a coagulação intravascular disseminada. Se isso acontecer, fudeu a vida, né? Então, beleza. Fibrinogênio foi quebrado em fibrina, a partir da trombina, e o fator 13 faz o que a gente chama de pontes cruzadas entre as fibrinas
grudando literalmente uma fibrina na outra e fazendo o que a gente chama de hemostasia secundária. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu acho que você entende com facilidade. Ó, você está tendo a agregação plaquetária. Essas bolotinhas azuis são os fatores. Então, isso é o azulzinho, é a trombina, quebrando o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina está montando aí, ó, essas fibras, literalmente. E quem faz essas fibras ficarem unidas? O fator 13, que gruda uma fibrina na outra. E aí, além do trombo branco, ó, você vai visualizar, deixa eu voltar aqui, que é o que nos interessa, você visualiza essas proteínas, ó. O que são essas proteínas? São as fibrinas. E aí o coágulo não se solta. E aí você não tem a formação do trombo. Ah, Léo, e se eu não formar essas fibrinas? O coágulo se solta. E aí você tem o trombo. Entendeu isso? Então, a hemostasia primária serve para ativar e agregar plaquetas. A hemostasia secundária serve para criar essas proteínas que eu estou colorindo aí de branco para você. Ó. Essas proteínas. Como é que chama as proteínas? Fibrina. Que veio do fibrinogênio. Tá, e eu precisei então da trombina para transformar o fibrinogênio em fibrina. Tudo bem? Outra coisa que a galera adora é o seguinte. Não sei se você já viu falar na vitamina K. Então, a vitamina K, ela é essencial para criar os fatores de coagulação. Se o paciente tem deficiência de vitamina K, os fatores de coagulação não são produzidos. E, consequentemente, a coagulação não acontece. Então, a hipovitaminose, a falta de vitamina K, impede ou dificulta processos de coagulação sanguínea. Então perceba que você tem que tomar alguns cuidados com o seu paciente. Né? Se for paciente dengoso, você não pode dar anti-inflamatório não esteroidal. Se for paciente diabético, você tem que tomar cuidado com a hipercoagulação e a hipofibrinólise. E se for paciente desnutrido, você tem que visualizar o nível de vitamina K para saber se existe ou não a produção dos fatores de coagulação. Tudo bem, queridos? E aí, esse último videozinho, ele mostra pra gente em tempo real a formação de um trombo. Eu já mostrei isso para você, mas tá aí de novo, ó. Isso que está sendo produzido no meio do leito sanguíneo é um coágulo. Então, aqui é a junção de vários trombos, de vários trombócitos, né? De várias plaquetas. E aí, perceba que a quantidade de sangue que está passando aqui vai sendo diminuída e a pressão aqui aumenta muito. Consequentemente, existe a possibilidade desse trombo se soltar. E onde ele vai parar? Não sei. Se ele parar em algum local, pode causar a trombose. Ficou claro para você que existe diferença entre placa de ateroma e trombo? Placa de ateroma é o quê? Macrófago que sofreu necrose a partir da ingestão de LDL oxidado. Células espumosas, que fica entre a túnica íntima e a túnica média. E trombo é ativação e agregação plaquetária. Beleza? Então, ativa e agrega a plaqueta vai grudando uma na outra e forma um trombo. Show de bola? Um é célula, o outro é gordura. Literal. Placas de gorduras fagocitadas. Esse artigo, ó, ele é um artigo que está lá na UFMG, que foi produzido, que existe um novo modelo de cascata de coagulação,
onde as duas vias, intrínseca e extrínseca, são unidas. A galera, ainda isso aqui não está nos livros ainda não, tá? Mas provavelmente deve chegar muito próximo da gente aí, que a gente vai unir as duas vias, as duas cascatas. A pergunta é, por que existem as duas vias separadas? Porque quem estudou isso a primeira vez pensou assim: nossa, quando eu pego o sangue e coloco ele no vidro, ele coagula. Por quê? E aí eles achavam que o vidro tinha carga negativa. E aí, consequentemente, a carga negativa dava o estímulo da coagulação. Beleza? E por isso associaram essa carga negativa com o colágeno, que também tem carga negativa, que é a via intrínseca. Esse novo modelo tira essa carga negativa e coloca só o fator tecidual como sendo responsável pelo processo de início da cascata de coagulação. Qual é o problema disso? É que todos os laboratórios que você for fazer teste de coagulação ainda considera a via intrínseca sendo uma das possibilidades. Então essa informação ainda não chegou nos laboratórios. Então a gente tem que saber dela. Deu certo? Tá. O que a gente faz agora? Vai embora para casa? Claro que não. Agora a gente olha para a nossa parte B, que são os marcadores de coagulação sanguínea, que é o que você vai solicitar para investigar se o paciente tem ou não problemas na cascata de coagulação. Tá bom? Tira uma foto. Você vai tirar algumas fotos, porque isso é bem decoreba mesmo, sabe? Não tem muito o que raciocinar não. Então, dá uma olhadinha, tira uma foto dessa comigo, ó. Que são os marcadores. Então, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, atividade do fator 8, a antitrombina, o dímero D e a plasmina. Os dois primeiros estão relacionados com o processo de coagulação. E os três últimos, principalmente os dois últimos, estão relacionados com o fator fibrinolítico. Beleza? Então, coagulação, mais uma vez, é a formação do trombo primário, que é o trombo branco, hemostasia primária, e hemostasia secundária. E fator fibrinolítico é a degradação desse fator depois que houve a cicatrização. Então, a lógica é muito simples. Tá lá, ó. Vai junto comigo aí. Vaso sanguíneo. Meu Deus. Vaso sanguíneo rompido. Embaixo desse vaso sanguíneo rompido, proteínas do espaço subendotelial. O que a gente visualiza? Primeira coisa, bolotinhas que representam plaquetas. Quando essas plaquetas entram aqui, o que acontece com a forma delas? Muda. Ela foi ativada. Quem é que ativou ela? O fator de Van Willebrand. Depois, elas agregam, que é grudar uma na outra. Por que ela tem que grudar uma na outra? Para impedir com que qual célula saia? A hemácia. Isso aqui era para ser uma hemácia. Ela deveria sair e agora o buraquinho não permite. A tampinha não permite mais que saia. Beleza. O que tem que acontecer em sequência? A produção da hemostasia secundária, que é o fibrinogênio que foi convertido em fibrina. Deu certo até aqui? Depois que foi tampado esse buraquinho, começa qual processo? De divisão celular. E esse processo de divisão celular é o que a gente entende como cicatrização. Tudo bem? Cicatrizou. Então, o buraquinho foi tampado.
Ah, cicatrizou agora. Que beleza. O que eu faço com esse tronco? Eu tenho que destruir o tronco. Então, a fibrinólise serve para eu destruir o tronco depois que a cicatrização foi processada. Amém? Se eu não destruir o tronco, o que acontece com ele? Ele sai. E aí você tem a trombose. Então, se a fibrinólise não acontece, acontece a trombose. Show de bola? Entendeu a brincadeira? Tira uma foto disso para mim. Para que serve o tempo de protrombina? Olha lá, ele mede o tempo necessário para o sangue coagular pela via extrínseca e comum, que é a junção das duas, né? Avalia principalmente os fatores de coagulação 7, 5, 8 e 10. Em outras palavras, se você quiser, ó, o que a gente está falando? A junção do fator 5 e do fator 10 é qual complexo? Protrombinase. E do fator 8 com o fator 9, venase. E o fator 2 é a trombina. Então, a gente está medindo o tempo de coagulação a partir do complexo do tempo de protrombina. Fechou? O segundo, tempo de tromboplastina parcial ativada. Avalia a via intrínseca da coagulação, medindo o tempo para a formação do coágulo após a ativação da via intrínseca. Lembra que a via intrínseca é a partir do colágeno. Então você tem lá, ó, lembra da calicreína, cininogênio, fator 11, fator 12, lembra deles o primeiro? Então é isso que você está vendo aqui, ó. Fator 9, fator 11, fator 12. É para ver se a via intrínseca ela está funcionando. Lembra que o fator 12 ativa o 8, o 8 ativa o 9, o 9 ativa o 10, o 10 ativa o 5 e os dois juntos a trombina. Fechou? A atividade do fator 8, isso é extremamente importante porque pessoas que têm hemofilia têm diminuição do fator 8. Principalmente a hemofilia tipo A. Então, nossa, se você é uma pessoa hemofílica, por que você não coagula? Porque falta em você o fator 8. Aí fator 8 e fator 9, mais uma vez, é um complexo penase que deixa de ser produzido. Fechou? E depois disso, a gente tem a antitrombina. Ele serve então para neutralizar a trombina e outros fatores de coagulação, como o fator 10, prevenindo a formação excessiva de coágulos. Tudo bem? Plasmina, que é uma enzima responsável pela degradação da fibrina. Então, se você tem plasmina alta, significa que você está degradando muita fibrina. Beleza? E lembra que a fibrina é a proteína que gruda lá o trombo branco. E o último, não menos importante, o diminuir. Que é um fragmento produzido quando você quebra a fibrina. Pedacinhos de dímeros D são produzidos. Tanto quando você pega o fibrinogênio e fibrina, quando você quebra a fibrina. Fechou, queridos? O que você tem que estudar disso tudo? É esse primeiro quadro. E aí é o que a gente vai fazer nas nossas aulas em pequenos grupos. Tipo, se o tempo de protrombina, que deveria ser de 11 a 13 segundos, tiver aumentado, o que significa? Ou se tiver diminuído, o que significa? O
O que significa o tempo de tromboplastina parcial ativada se tiver aumentado ou se tiver diminuído? O que significa isso? É essa lógica que a gente vai pensar nas nossas aulas em pequenos grupos dessa semana. Show de bola? Bonitinho? Bonitinho. Dúvidas?